Quero começar falando sobre a Copa do Brasil e o Flamengo, que acabou igualando a marca de finais junto ao Cruzeiro da Copa Nacional, onde assim a Raposa, que tem no total 8 decisões de Copa do Brasil. O primeiro é o Grêmio com 9 finais, e agora o Flamengo vencendo o São Paulo, chegando a oitava final, do torneio mata-mata. E lembrando, o Flamengo bateu o São Paulo por 1-0 nessa última quarta-feira no Maracanã. Já havia vencido o jogo no Morumbi, no jogo da ida, por 3-1. Então, assegurando tranquilamente essa passagem à decisão. Lembrando que a final da Copa do Brasil espera agora nessa quinta-feira o jogo entre Fluminense e Corinthians para ter assim a decisão. Lembrando que o recordista de finais da Copa do Brasil é o Grêmio, com 9 disputas, o time aí que mais jogou a decisão da Copa Nacional, e o Cruzeiro era, no caso, o maior campeão, com 6 títulos, os títulos em 93, 96, 2000, 2003, 2017 e 2018, e as finais sendo 8 no total. Em 1993 com título, 96 com título também, 98 acabou perdendo para o Palmeiras, 2000 aí o título, 2003 também campeão, 2014 acabou perdendo para o Atlético, 2017 vencendo o Flamengo, 2018 vencendo o Corinthians. Então tá aí as 8 decisões do Cruzeiro na sua história, perdendo apenas 2. O Grêmio, por exemplo, tem 9 decisões, ganhou 5, perdeu 4. Acho que é o time que mais disputou assim, e no caso não tem um aproveitamento muito bom. O Cruzeiro sempre, quando chega na decisão, tende a vencer, tirando aí os exemplos de 98 e de 2014. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, e quando o Cruzeiro vai voltar a disputar uma decisão de Copa do Brasil. Confesso que eu já estou com saudade de ver o Cruzeiro indo longe na competição nacional, onde temos tanta tradição, e que, no caso, é um torneio que paga muito bem. Esse ano mesmo, campeão da Copa do Brasil, vai faturar mais de 60 milhões de reais. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um jogador que estaria na mira do Cruzeiro para a próxima temporada. Poderia ser o Cruzeiro no caso, que é a respeito do Dadá Belmonte do Goiás, jogador que assim pertence ao Água Santa de São Paulo, e de acordo com o Nicola, junto com o portal Super Esportes, um clube mineiro estaria interessado na sua contratação. E assim, se você for analisar, eu não acho que o Atlético Mineiro teria interesse no ponto aí, no meio campista de 25 anos de idade. Eu vejo que essa disputa poderia ser entre Cruzeiro ou o América Mineiro. O jogador que no caso está emprestado ao Goiás até o final da temporada, e como vocês sabem, tem um irmão gêmeo, que muitos de vocês pensam que é eu, mas não é não. Tem um irmão gêmeo que ele torce pro Goiás, então eu sei praticamente tudo aí que acontece nos bastidores da equipe, e tem contrato com o Goiás até o final dessa temporada, tendo uma opção de compra com a equipe esmeraldina. Então assim, caso realmente seja o Cruzeiro um dos interessados, vai ter que ficar atento a essa história, se o Goiás vai comprar ele do Água Santa, ou se não, e aí sim teria que negociar com a equipe paulista. O Nicola trouxe também a informação de que o salário dele hoje no Goiás é na casa dos 80 mil por mês. Não seria muito fora da realidade do Cruzeiro, oferecer um salário de 100 mil, por exemplo, caso queira a sua contratação. E no valor de mercado, algo próximo de 2,5 milhões a 3 milhões de reais, que se o Cruzeiro quisesse, teria que pagar algo próximo a isso. Lembrando que o Goiás tem uma opção de compra até o final do Campeonato Brasileiro. E ele é um dos grandes destaques da equipe esmeraldina, ao lado do Pedro Raul, no caso, já deu muitas assistências também para o artilheiro nessa Série A, e tem bons números até aqui, 25 anos de idade, não é aquele jogador tão novo, mas tem experiência em passagens na Série A, na Série B do Brasileirão, 25 anos, nesse ano pelo Goiás, atuou em 28 partidas, com 2 gols e 8 assistências. Lembrando que isso é apenas pelo Campeonato Brasileiro, porque no caso no estadual ele jogou pelo Água Santa, 34 partidas, 4 gols e 1 assistência. Ano passado ele estava na equipe do Goiás também na Série B, 36 jogos, 3 gols e 4 passes, foi importante. Além disso, boa passagem pelo Náutico, em 2020 também emprestado pelo Água Santa, em 2019 jogou pela Ponte Preta, em 2017 sub-23 do Internacional, jogou no Salgueiro e também na Ponte Preta em 2019. Enfim, um jogador que eu vejo que tem uma certa experiência, poderia ser uma boa alternativa, e no caso com uma posição que joga ali como atacante, mais pelas beiradas, um bom 1 contra 1, uma posição ali que o Cruzeiro, vamos ver se vai buscar opções no mercado ou se vai manter as que já tem por aqui. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, Dadá Belmonte, que tem chamado a atenção de alguns times, além dos 3 times mineiros, outras equipes do Brasil demonstraram interesse, além também de uma equipe do exterior, informação do próprio agente aí do atleta em entrevista ao Nicola nessa última semana. Quero que você deixe aqui embaixo se você já tinha ouvido falar do atleta e se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro visando a próxima temporada. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a Adidas. Que história é essa, de que a Nike poderia
substituir a fornecedora de futebol, fornecedora de material esportivo, melhor dizendo, fornecedora alemã, que está no clube desde 2020 e foi renovado o contrato no ano passado, onde, no caso, desde quando teve aquele encontro com o Ronaldo, que ele estava inclusive com o Ronaldinho lá na sede da Nike nos Estados Unidos, isso aí todo mundo já ficou bem surpreso, né? E depois teve a live dele falando ainda do que a galera achava da Nike, que vira muita coisa legal por aí. E assim, eu já garanto aqui pra vocês, tá? A chance da Nike, por exemplo, no Cruzeiro pro próximo ano, diria que é gigantesca, tá? Eu ficaria bem surpreso mesmo da Nike não ser, por exemplo, a fornecedora da Raposa para a próxima temporada. Lembrando que, assim, de acordo com o Nicola, nessa matéria junto ao Super Sports, o valor anual pago pela Adidas é de 3 milhões e meio e 4 milhões de reais anuais. Esse valor é referente aos royalties, né? No caso, o valor sobre a venda de material esportivo, de camisas e tudo mais, acessórios produzidas pela fornecedora alemã. Então, 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. Lembrando que esse acordo foi firmado pelo Itaí Machado em 2019, né? Então, não é um valor, sim, que vai mudar as coisas aqui no Cruzeiro. E a expectativa do Ronaldo aqui, né, seja um contrato um pouco mais interessante com a Nike, onde ele tem uma excelente parceria. Onde a Nike desde 1994 patrocina o Ronaldo, fez a carreira toda dele aí, né, patrocinando o jogador. E também o Real Valladolid da Espanha tem contrato com no caso com a Adidas, tem a expectativa de mudar para a Nike também. Vai ficar os dois times dele, né, no caso, ter a fornecedora da Nike. Eu acho que poderia ser bem interessante também. E se for por um valor um pouco maior, eu acho que valeria a pena sim, né, óbvio. Porque eu acho bonito as camisas que a Adidas tem feito nos últimos anos, e eu só achei estranho que o Cruzeiro renovou ano passado, né, o contrato com a Adidas. Era até o final do ano passado, renovou até dezembro de 2025, até o final do ano de 2025. O contrato bem longo, foi renovado lá no dia 17 de agosto de 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha, quem que você prefere, a Nike ou a Adidas aqui no Cruzeiro. Enfim, lembrando que a Nike nunca, no caso, não está tendo esse costume, né, de patrocinar muitos times e fornecer materiais esportivos para os times aqui no país. Recentemente teve ali, no caso, alguns times que conseguiu, como por exemplo o Corinthians, o Red Bull Bragantino, mas é bem poucos mesmo. Eu acho que poderia ser um uniforme muito bonito, né? Eu venho postando uns lá no Instagram, alguns modelos que poderia ter da Nike, realmente todos ali bem interessantes. Eu tô curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse, no caso da fornecedora dos Estados Unidos, que poderia, né, ser lá do Cruzeiro oficial para a próxima temporada? Vou começar falando sobre o Paulo Pezzolano, que falou sobre essa partida diante o CRB, no caso, sobre a pedreira que vai se enfrentar a equipe alagoana fora de casa, e afirmou que eles vão estar jogando a vida justamente por conta, né, do CRB buscar ainda uma das vagas para o G4 da competição, porque começou muito mal no torneio, mas nas últimas rodadas tem se recuperado, né, e o confronto contra o Cruzeiro não é nada favorável para nós, muito menos se você for pegar o retrospecto, né, do CRB jogando dentro de casa nessa temporada. O Pezzolano projetou uma partida dura diante o CRB, uma equipe muito forte dentro de casa, e nesse trecho da entrevista coletiva nessa última terça-feira, ele falou o seguinte, abre aspas, vão ser jogos todos muito complicados, como foram até agora. Sabemos que eles estarão jogando no espaço, no estádio, né, no estádio próprio nesse jogo, e o CRB não perde em casa desde o dia 27 de abril. Foi o único jogo que eles perderam em casa na Série B. Então, realmente, o CRB dentro de casa, 15 partidas no ano, 6 vitórias, apenas uma derrota e 8 empates. Esse empate aí que eu acho que deve ficar esse jogo, tá? O CRB empata bastante dentro de casa, porque se ele tivesse um aproveitamento tão bom quanto tem o Cruzeiro dentro de casa ali, tivesse ganhado dessas 8 partidas, tivesse ganhado umas 3, estaria dentro do G4 hoje. E no caso, o Pezzolano afirmou ainda que o Cruzeiro vai tentar impor, né, o seu estilo de jogo para esse duelo, abre aspas, todo jogo vai ser muito difícil para nós, mas temos que tentar que o jogo dependa de nós, do que nós fazemos e não do que faça o rival. Então temos que estar preparados, teremos que colocar mais intensidade do que nunca, os rivais vão estar jogando a vida, fecha aspas. Cruzeiro com 62 pontos, 18 de vantagem para o quinto colocado Londrina com 44, e o CRB, no caso, aparece aí na nona colocação, mas com 40 pontos, 4 apenas de distância para o Vasco, né? O Vasco que oscilou bastante nas últimas rodadas, aparecendo aí apenas com, no total, 1 ponto de vantagem para o Londrina e 2, 3, 4, 5, né, pontos de vantagem para até o nono colocado, que é o CRB. Então você vê aí que acabou dando uma embolada. Quero que você deixe aqui embaixo seu palpite para esse duelo contra o CRB e sua expectativa para esse jogo em Alagoas.
Bom, quero falar com vocês também sobre o Felipe Machado, uma notícia lá do IG Sports, que no caso o Cruzeiro teve a primeira conversa e reunião nessa terça-feira, no caso com o empresário do atleta, que eu já havia informado para vocês ontem que iria haver essa reunião. Acabou que foram apenas conversas iniciais e as próximas rodadas vão ocorrer na próxima semana. Ou seja, foi discutido ali, não está descartado, por exemplo, que ele vá, sei lá, renovar com o clube, tá certo isso, não está ainda em aberto, mas pelo que eu senti, eu acho que deve sim continuar para a sequência do próximo ano, porque ele tem um salário abaixo, né, do que é o teto do Cruzeiro para essa temporada, e assim, tá bem adaptado no clube. Não acho que o Felipe Machado vai ter interesse de deixar a Raposa, 26 anos de idade, e o contrato dele foi um dos mais curtos, né, dos recentes reforços, que lembrando, ele foi contratado ainda na gestão do Alexandre Matos e do Luxemburgo. Ele chegou, o Ronaldo chegou aqui, ele já estava contratado para a temporada e acabou sendo mantido, um dos poucos, né, que continuou aqui no time do Cruzeiro, e é o único que está sendo titular do Paulo Pezzolano. 26 anos de idade, nessa temporada tem até bons números até aqui, 31 partidas, um gol e uma assistência. Na temporada passada, né, 2020 no caso, que ele jogou pelo Cruzeiro, teve números melhores, 37 jogos, 2 gols e 7 passes. Porém, se você for pegar só nos últimos 10 jogos, ele foi titular em todos do Cruzeiro, aproveitou muito bem a lesão, né, do William Oliveira e tem sido titular até aqui. Eu acho que ele vai renovar sim, tá? Ficaria bem surpreso caso ele deixasse o clube. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. O que você acha do Felipe Machado e a projeção dele para o ano que vem, né? Se ele deveria continuar sendo titular nesse esquema do Paulo Pezzolano, se ele deveria ser um 12º jogador, uma opção, né, no banco de reservas. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.